É isso aí, pode cortar. Aí é só a propaganda do Twitter e do Facebook. Bom, está falando a respeito da linguagem, né, das metodologias e tal. Mas pegando um pouquinho desse gancho, o que tem nesse mundo do jovem que é de valor para a nossa vida inteira em relação à nossa vida diante de Deus? É disso que a gente vai falar aqui, falando de Timóteo. Vamos ler lá em Atos 16, de 1 a 3. Você pode projetar aí, não? Vamos lá. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aí fala de como se deu o chamado de Timóteo. Interessante que o interesse de Paulo sobre ele foi despertado através do testemunho dos irmãos da cidade dele. Interessante isso, né? Ele era jovem e mesmo assim ele chamava a atenção do pessoal da cidade com relação ao seu testemunho de vida cristã. E rapidinho falando sobre a vida de Timóteo, ele acompanha Paulo em algumas viagens. Paulo vai começar a carta a Timóteo chamando ele de verdadeiro filho na fé. Timóteo depois fica responsável por uma das igrejas primitivas, a igreja de Éfeso, e as orientações de Paulo para ele são fantásticas quando a gente olha com esse prisma do que a gente deve manter na nossa vida na presença de Deus. E aí, se vocês quiserem ir acompanhando, a gente vai para 1 Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo. E um outro detalhe interessante dele é que lá no comecinho da segunda carta de Paulo para Timóteo, fala que a fé na família dele começou através da avó. A avó se converteu primeiro, tinha uma expressão de vida, de piedade, e ensinou para a mãe de Timóteo, e a mãe de Timóteo que ensinou para ele. Mas fala que o pai dele era grego, não fala especificamente a respeito de religião. Fala que a mãe dele era uma judia crente, mas não fala do pai. Então, a gente pode acreditar que o pai de Timóteo provavelmente não era judeu e provavelmente não era cristão. O que a gente pensando por esse prisma daria todas as condições de Timóteo crescer e fazer uma escolha diferente do que ele aprendeu com a mãe e com a avó. Porque ele poderia escolher a vida padrão de um grego, a religião padrão de um grego, mas não escolheu. E não só não escolheu, como ele não era só um filho de uma crente, neto de uma crente. Ele dava testemunho de vida. Então Timóteo é uma imensa lição para a gente. Esse cara é um exemplo fantástico. Bom, ele se separa de Paulo, depois Paulo se comunica com ele através das cartas e começa a dar algumas orientações preciosas para Timóteo. Lá no 1,5, 1 Timóteo 1,5, Paulo vai falar para ele a respeito do amor. O amor que é fruto de um coração puro, de uma fé não fingida. Aí explícita uma característica já de um jovem. O cara que é sincero, ele se expressa, ele está com vontade de falar, ele fala. Nem sempre isso é legal. Porque a gente sabe que, principalmente adolescente, às vezes quer falar e fala e não era legal ele falar. É melhor ter ficado quieto. Mas a sinceridade do coração é uma coisa preciosa. Está relacionada à inocência.
E Paulo fala para ele a respeito do amor, que é fruto de um coração puro e de uma fé genuína, não fingida. No 2:2, Paulo vai falar para ele de uma vida tranquila em piedade e honestidade, e de que isso é bom e agradável a Deus. Também trabalhando num cara ainda que não tem maldade, orientando ele a manter características de alguém que não tem a maldade, do cara que já ficou adulto, do cara que tem que batalhar, ir para o mundo cão, ganhar as coisas a todo custo. Paulo está falando para ele, mantém esse padrão de vida tranquilo, em piedade, em honestidade. Isso é bom, é agradável a Deus. No 3:2, Paulo vai dar aí para ele uma série de orientações a respeito de quem pretende ter a vida do episcopado, né? E vai falar do bispo, como as características que ele precisa enxergar no bispo, que ele precisa ter. E aí eu diria mais, eu vou um pouco mais longe, que é dificílimo quando a gente lê isso aqui. A gente fez uma aula sobre essa parte de Timóteo com o Tom no seminário, e quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente viu como algumas coisas para a gente são fáceis, mas outras são dificílimas. Por exemplo, um cara como eu que sou esquentado, sou explosivo, ser manso, isso é difícil pra caramba. Quando eu estou tranquilo, tudo bem, mas quando o cara me fecha no trânsito, é difícil demais. E aí ele vai começar dizendo que precisa ser irrepreensível. E sobre irrepreensível eu vou tomar emprestado o que eu ouvi, uma mensagem só sobre essa palavra da orientação de Paulo a Timóteo, do pastor Ed René, nesse final de semana que eu estive nesse encontro. Foi interessante, ele pregou só sobre essa palavra, dessa orientação de Paulo a Timóteo. E uma coisa interessantíssima foi que ele disse que ser irrepreensível não incorre em impecabilidade. Não significa ser alguém que não tem pecado. Porque a própria palavra de Deus diz que se alguém diz que não tem pecado, já está pecando. Mas ser irrepreensível é manter uma vida de arrependimento constante, em que esse pecado não se torna algo que deponha contra você. Ou seja, ser irrepreensível é ter um bom testemunho. Isso é interessante demais, porque essa orientação de Paulo para Timóteo é um negócio que Paulo foi atraído a Timóteo por causa disso. O testemunho que tinham a respeito dele era de que ele era irrepreensível. E ele orienta Timóteo a passar isso para diante, ensinar o pessoal a ser assim. Então tem que ser assim. E aí ele fala que tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, e tem que dar, sobretudo, bom testemunho aos de fora. Se a gente pensar bem, Timóteo deu um ótimo testemunho para os de dentro, que foram eles que deporam a Paulo a favor de Timóteo. Mas aí Paulo vai um pouquinho adiante, não só aos seus irmãos na fé, mas aos de fora também. E as orientações de Paulo vão seguindo, mas o que vai me chamando a atenção nessas orientações é que se a gente traçar um perfil desse cara que Paulo descreve para Timóteo, outro dia, inclusive, a gente fazendo aula com o pastor Gênero, a gente já se assustou, né? A gente falou, poxa pastor, peraí, isso que você está falando para a gente é completamente contrário do que a gente aprende na vida. A gente aprende que tem que ser agressivo, tem que batalhar pelas coisas que a gente quer, não sei o que e tal. Ele só respondeu pra gente com uma calma que chegou a ser irritante, né, Zé? Ele virou pra gente e falou, o evangelho é contra a cultura. Mas esse cara que Paulo está descrevendo para o Timóteo é um cara inocente, completamente puro, que não está influenciado por nada que vem de fora e transforma a vida desse cara a ponto dele não poder representar
Cristo para os demais e para os de fora principalmente. Obrigado, Isa. Aí no 4:12 vem mais uma orientação interessante de Paulo. Essa a gente também vai um pouquinho além. Ele fala para o Timóteo que ninguém despreze a mocidade dele. Para ele não deixar ninguém desprezar a mocidade dele. Muito menos ele. Não se tornar um cara apreensivo, um cara covarde por causa da mocidade. E aí, nisso eu também queria ir um pouquinho além com a gente e dizendo o seguinte: o que a gente despreza conforme a gente vai amadurecendo, vai apanhando um pouquinho da vida, da nossa mocidade, do nosso tempo de jovem? O que é bacana, que nos aproxima de Deus, que a gente vai deixando de lado? O que a gente vai desprezando e dando lugar para outros comportamentos ou sentimentos mais agressivos ou mais enfáticos, que vão fazendo com que a gente não seja um cara dentro desse modelo? Vamos pensando nisso, que a gente vai voltar. No 4:14, Paulo vai falar para ele não negligenciar o dom, para ele não deixar o dom dele passar. No 4:7, porque eu fui marcando e tinha pulado, tá, gente? Voltando para o 4:7, Paulo fala para ele: rejeita as fábulas profanas, rejeita as historinhas, aquelas coisinhas que não vão te acrescentar nada. Lembra do fundamento da fé que você tem, bem firme. No 4:8, Paulo vai dizer para ele que a piedade para tudo é proveitosa. No capítulo 5:1, Paulo vai dizer para ele o seguinte: na hora de conversar, de tratar, de repreender, lide com os velhos como se fossem seu pai. Lide com os moços como se fossem seus irmãos. Lide com as moças como se fossem suas irmãs. E com as senhoras como se fossem suas mães. Suas mães, é isso aí. No 5:21, Paulo vai dizer para ele: conjuro-te diante de Deus. Paulo está assumindo a responsabilidade por Timóteo, de confiança que ele tem nesse rapaz. Eu fui lendo Timóteo e esse cara é um exemplo para a gente sempre, em qualquer momento da nossa vida. Eu sou jovem, então, meu Deus. Eu achei interessante o 5:23, que me dá a impressão que Timóteo, por causa da fé dele, ele chega a ser um cara radical, eu acho. Isso é um machismo meu, tá? Porque Paulo chega ao ponto de virar para ele e falar assim: você tem um probleminha no seu estômago, sua saúde não é 100%, não se abstém completamente do vinho, não toma só água, toma um pouco de vinho também para não piorar a tua saúde. Isso me dá a impressão de que ele, com uma fé tão firme, com uma paixão tão grande por essa vida de piedade, acho que ele incorre às vezes na radicalidade, acho que ele chega a ser um pouco radical até. Isso me chamou muita atenção. Bom, de novo eu dei uma pulada, mas no 5:8 ele vai falar para Timóteo o seguinte: que se alguém não cuida, não olha pelos seus, principalmente os da família, acaba sendo pior do que o incrédulo. Aí, e assim, e vão indo as orientações direto. 6:10. Timóteo, ensina o pessoal aí: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 6:11. Justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. O 6:17. Cuidado
que os ricos não sejam altivos. 6:8. Tendo alimento e vestiário, esteja contente. Aí já na segunda carta, o capítulo 1:5, Paulo vai dizer para ele que se lembra da fé que foi expressa na avó, na mãe e com certeza em Timóteo. No 1:7, ele vai falar a respeito da covardia, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. No 2:11, Paulo vai falar para ele que se com Cristo morremos, com Ele nós viveremos. No 2:16, ele vai falar para ele que as conversas profanas tendem à impiedade. E a piedade, falando um pouquinho disso aqui, é uma das orientações mais frequentes que a gente tem no Novo Testamento. E aí, essa semana a gente tendo aula também com o pastor Jé, ele estava explicando rapidinho da piedade. Piedade é de uma palavra grega que é traduzida por expressão de vida. Então ele está dizendo que as conversas profanas levam a uma expressão de vida deturpada, impiedosa. No 2:22 ele vai falar para ele fugir das paixões da mocidade. O Paulo chamando ele ao equilíbrio. Ser jovem é bacana, tem muita coisa legal que você precisa manter da sua juventude. Não perde isso não, mas tem as coisas complicadas. Foge das paixões da mocidade. Foge das inconsequências da mocidade. 4:11 para mim é uma lição na vida de Paulo. Porque aqui ele já está falando, eu tenho a impressão de que Paulo escrevendo essa parte da segunda carta para Timóteo é uma coisa um pouco melancólica, porque ele está preso, ele está prevendo a morte, ele já está sentindo que ele vai ser assassinado, e aí ele faz um pedido interessante para Timóteo, dentre outros pedidos. E aí a gente volta um pouquinho em Atos. Paulo, antes de conhecer Timóteo, teve uma situação em que tinha um jovem também que andava com ele. Esse jovem era João Marcos. João Marcos, em determinado momento, desistiu de uma das viagens. E Barnabé, que era companheiro de Paulo até então, em uma outra situação, fala para Paulo que é interessante eles chamarem o João Marcos para ir com eles, e o Paulo não aceita. E eles brigam, e diz que o desentendimento foi tão feio que eles não conseguiram mais andar juntos. O que me dá a impressão de que Paulo era aquele cara crica, assim, sabe? Que não dava para errar com ele 2 vezes. E aí ele dá uma lição, sem falar muita coisa, ele dá uma lição para o Timóteo, para a gente. Fala o seguinte: traz o João Marcos, que ele é precioso para o ministério. Traz ele de volta. Aquele cara que eu julguei que não dava mais para andar com a gente, que não dava mais para o ministério, eu estava enganado. Ele é precioso para o ministério. Bom, ele vai concluindo aí no 4:5. Ele já está dando orientações para o Timóteo, espelhadas nas próprias experiências dele, dizendo para ele ser sóbrio, para ele sofrer as aflições, fazer a obra e cumprir o ministério. E aí ele termina depois a carta de Timóteo, dando um relato mais preciso da prisão e do que ele deseja que o Timóteo leve até ele, mas o 4:7 é um negócio interessante. E aí eu fico pensando como que Timóteo leu isso. Paulo diz para ele que combateu o bom combate, que cumpriu a carreira e guardou a fé. Essas foram as orientações que Paulo deu para Timóteo nas 2 cartas. E aí eu fico vendo uma coisa interessante. Na primeira carta, Paulo praticamente
fala para Timóteo não perder as características da juventude dele. E aí é um negócio que a gente vai ir mais a fundo um pouquinho. Vocês pensaram na pergunta que eu fiz? O que a gente tem da nossa mocidade que às vezes a gente troca e vai deixando de lado e talvez seja precioso o nosso relacionamento com Deus? Vocês pensaram em alguma coisa? Pensaram? Não? Como que o jovem, o adolescente, a criança é quando conhece uma coisa nova, quando ganha um presente novo? Empolgadíssimo, né? Quer dormir com o presente. Quem tem filho pequeno não quer, gosta, como que funciona? Quer dormir com o brinquedo, não quer levar para tudo quanto é lugar. A gente, na nossa... Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando o nome disso, vai chamando de primeiro amor, né? É o primeiro amor. Será que o nosso primeiro amor não é fruto de algumas coisas, de algumas características que a gente tem quando é jovem, que a gente vai negociando ao longo da vida, que a gente vai deixando de lado? Será que com o amadurecimento e essa negociação dessas características do jovem que a gente faz, conforme a gente vai ficando mais velho, não geram uma frieza no coração da gente em relação à nossa vida diante de Deus, em relação à nossa vida diante dos outros? Será que isso não vai fazendo com que nossa vida se torne cada vez mais impiedosa ao invés de piedosa? Para mim, nada foi tão claro quanto Paulo dizendo para Timóteo: a piedade para tudo é proveitosa, para tudo. E se para isso você precisa manter características da tua juventude, o que você está esperando, Timóteo? Não negocie isso. Não deixe de passar. E para a gente, o que será que a gente não pode resgatar? Qual é a parte boa que a gente não pode trazer de volta para a nossa idade mais avançada, mas de quando a gente era jovem? Quem nasceu em igreja sabe exatamente como fazer, sabe como viveu quando era jovem, sabe o quanto foi apaixonado. Quem não nasceu em igreja sabe como era ser jovem e gostar de ter uma liberdade fora do comum. Sabe onde quebrou a cara. Sabe onde pode não pisar. Sabe o que dá para manter e o que não dá. Será que a nossa apatia não é fruto desse amadurecimento exacerbado que a gente tem? Será que a gente não vai ficando gelado, vai ficando frio? Porque assume posturas que a vida, o mundo cobram da gente, mas que andar na contracultura às vezes incorre em negar isso? Quando eu estava pensando e elaborando a mensagem, eu lembrei de um episódio interessante. Jesus está lá com o pessoal, aquela multidão que seguia ele. Aí eu fico imaginando, sabe quando termina o culto e o pessoal, a criançada desce lá de cima, entra aqui naquela gritaria, correndo, empurrando cadeira e tal. Eu fico pensando, os discípulos terem ficado irritados, assim, falando: sai todo mundo! No mínimo, a criançada deve ter chegado daquele jeito perto de Jesus. Mas daquele jeito, assim, com essa gritaria que a gente está ouvindo deles lá de fundo. Será que falaram para eles? Falaram: criançada, sabe quem está aí? Jesus! Nossa, que legal! Correndo, Jesus, Jesus, Jesus. Chegou lá, eu imagino Pedro, né? Pedro era mala pra caramba, né? Pedro chegou: sai,
Quem que toma bronca, no fim das contas, de Jesus? A molecada que vem gritando, desesperada, toda feliz. São eles que tomam bronca de Jesus? Aí Jesus fala para os discípulos: deixa vir. E vou dizer mais. Além de deixar vir, se vocês não forem assim, esquece. Esquece. O reino do céu pensando se hoje Jesus não diria o seguinte: no reino dos céus tem escorregador, algodão doce, balão. Se vocês não gostam disso, vai ficar aqui mesmo. Comigo não. Eu sou gente boa e gosto de criança. Vocês não sei, então. Mas essa inocência, esse amor, essa paixão pelas coisas, essa empolgação pelas coisas, às vezes nem quando são tão novas assim. Fico pensando isso, que é interessante. Eu comecei a brincar com as... Bom, acho que todo mundo já viu, depois que os cultos acabaram aqui, faz algum tempo já que eu não brinco com eles, mas aquela loucura que era eu brincando com as crianças. Né? Quanto tempo aquilo durou? E era a mesma empolgação, isso que eu ficava impressionado com eles. Era a mesma empolgação, como se fosse a primeira vez que eu estava brincando com eles. Era pulando, era gritando e tal, como se fosse a primeira vez. Brincava com eles assim, desde lá na Moca. Olha quanto tempo durou, eles brincavam como se fosse a primeira vez, todos empolgados. E a nossa vida em relação a Deus, a gente tem levado as coisas como se fossem a primeira vez, com a mesma empolgação, o mesmo amor. A gente chega na presença de Deus todo feliz, Jesus, Jesus, gritando. A gente chega ansioso. A gente leva Jesus para dormir junto com a gente, para o brinquedo novo. Pô, gente, não estou dando bronca a ninguém, porque serve muito para mim isso também. Aliás, como diz Paulo, eu que sou o principal. Quem não for como criança, e aí eu vou passar um pouquinho e falar quem não for como jovem, quem não for como adolescente, todo empolgado, que mantém o primeiro amor, não vai dar certo. O reino do céu não vai dar certo. E como que a gente pode resgatar isso? Se a vida da gente oprime esse nosso lado mais divertido, mais feliz. Falando as crianças todas felizes entrando. Se a gente não for assim, na presença de Deus, com a vida que a gente leva, não tem jeito de resgatar isso se não for pedindo a Deus. Porque é uma rotina massacrante, louca, exige da gente. Como o Milton estava testemunhando com o pastor Jair, falou, depois de ouvir as aulas, eu faço uma esforção para criar meu filho tranquilão e tal. Aí veio o Jader e o Gugu e ensina o moleque a bater. Mas a gente está brincando, é brincadeira, coisa de criança também. Mas ele chegou na escola, apanhou do menininho. Qual que é a vontade? Vai lá, deixa ele porrada também. A gente mesmo se condiciona a não ser assim. A gente mesmo infla essa parte mais velha da gente, essa parte ranzinza da nossa personalidade. A gente vai dando lugar a isso. E aí as coisas já não têm mais o mesmo brilho, já não tem mais o mesmo valor.
Já fiquei pensando nisso, falando, eu quero ser diferente. Eu quero ser mais criança na presença de Deus. Eu quero ter uma vida mais de moleque na presença de Deus. Chegar aqui todo feliz, pulando. É hoje. Hoje é sábado mesmo, vou lá para a comunidade. Jesus vem dormir comigo. Como que a gente pode voltar a ser jovem se a gente não pedir para Deus fazer a gente voltar a ser criança? Como que a gente vai resgatar a melhor parte dessa época da nossa vida, a parte inocente, se a gente não resgatar o que tem de criança nisso? Eu não sei vocês, mas eu quero voltar a isso. Eu quero ganhar essa vontade de ser criança. Eu quero ter isso, quero ser assim. Vamos ficar de pé. Vamos orar e pedir para que Deus faça com que isso seja resgatado na gente. Porque se não for com essa inocência, com esse nível de inocência, esse nível de empolgação de criança, o nosso primeiro amor vai para o ralo, some. A gente fica apático, fica indiferente. Aí a gente fica falando, poxa Deus, opera no culto, poxa Deus, se move no nosso meio, poxa Deus, a gente está sedento. E aí às vezes Deus está falando, eu estou aqui sentado, só que vocês chegaram quietos, sentaram no seu lugar, ninguém falou comigo, então eu fiquei aqui quietinho no minha também. Ninguém chegou fazendo festa, ninguém chegou todo empolgado em me ver. Dando continuidade ao que a gente falou no louvor, a gente precisa se libertar dessa nossa parte humana. Isso é uma das coisas que travam a gente, que fazem com que a gente fique preso na presença de Deus. E Deus falando, e Deus agindo, e a gente apático. Vamos pedir para que Deus resgate isso na gente. Para que Deus toque na gente de novo e faça a gente como criança. E faça a gente como jovem, empolgado. Que vai falar, não fala do jeito normal, do jeito formal. Ele põe uma imagem dele normal, de óculos, outra dele igual um palhaço, outra dele de boininha e bigode falso. Essa é a expressão do jovem, sincera. Deus, a gente tem deixado, Pai, a vida, a cultura, o dia a dia, o estresse, o trabalho, os estudos, as responsabilidades, tudo isso tem feito a gente, Deus, verdadeiros ranzinzas, ó Pai, espiritualmente falando, Deus. Deus, às vezes a gente tem coragem de ficar feliz e empolgado com as nossas coisas, com os nossos egoísmos, mas quando diz respeito ao Senhor, somos verdadeiros ranzinzas, somos chatos. Deus, enquanto o Senhor está aqui esperando a gente, feliz em ver a gente, louco para dar a mão, para abraçar, para pular, para brincar, e a gente chega todo emburrado na Tua presença, a gente chega todo carrancudo. Ah, Deus, se o Senhor não fizer a gente inocente de novo, Senhor, não tem chance, Pai. Se o Senhor não nos fizer como crianças, como jovens, como adolescentes, empolgados em Te encontrar, felizes em Te ver, não tem chance, Pai.
os nossos esforços, ó Deus, o nosso coração, os nossos sentimentos são humanos, são limitados, eles vão até uma parte muito pequena. A gente se esforça, mas o nosso esforço diante de tudo isso é pequeno demais e a gente desanima. Mas se não for, Deus, pelo Senhor, a gente fica nessa. Deus, não deixa que a gente fique nessa. Oh Deus, a gente te convida para vir, para balançar, para mexer com a gente, para vir fazer cócegas na gente, para a gente dar risada na tua presença, para a gente ficar feliz na tua presença, para a gente deixar esse semblante pesado de lado e vir se alegrar na presença do Senhor, para a gente resgatar o nosso primeiro amor, Senhor. Ajuda a gente a resgatar o nosso primeiro amor, Pai. Nos ajuda a ser como crianças, ó Deus. Faz com que a gente, Deus, queira te levar para todo lugar, como um brinquedo novo, que a gente queira dormir com o Senhor, igual a criança faz com o presente que ganha, Pai. No fundo a gente sabe, Senhor, a gente sabe que não tem presente maior do que o Senhor na nossa vida. A gente sabe. Mas é que nós viramos adultos importantes demais para brincar com o nosso presente, para desfrutar do nosso presente. Ah, Deus, não deixa isso acontecer com a gente, não, Pai. Restaura, Senhor, restaura a melhor parte da nossa juventude, Deus. Restaura a melhor parte da nossa infância, Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser como crianças, ó Deus, na tua presença. Sinceros, puros, piedosos, Pai. Deus, nós te pedimos, Senhor. Toca-nos mais uma vez, Deus. Toca-nos mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti.